Bom dia de novo, galera. Então vamos continuar aí. Terminamos a meiose 1, a nossa célula já está haploide, só que lembra, com os cromossomos duplicados, né? Agora a gente vai fazer o quê? Somente pegar essa célula que já está com 23 cromossomos na espécie humana e tirar essa duplicação dela, separar perninhas uma para cada lado. Isso se chama meiose 2. Por que ela é chamada de meiose equacional, a meiose 2? Porque ao final do processo, o número de cromossomos vai ser igual. Ela começou com 23 cromossomos, vai terminar com 23 cromossomos. Mas qual que é a diferença então? Ela começa com 23 cromossomos duplicados e termina com 23 cromossomos normaizinhos sem estarem duplicados. Ela é muito igual à mitose, né? O que acontece nela é praticamente exatamente igual ao da mitose. Vamos de novo então relembrar só através de desenho? Olha como fica muito mais fácil você olhando em desenho. Perceba que aqui nós temos dois desenhos iguais, uma sequência de dois desenhos iguais. Por quê? Porque na realidade o que aconteceu foi o seguinte, né? Nós tínhamos uma célulazinha lá original que se dividiu em duas célulazinhas, né? Com 23 cromossomos cada um, só que duplicados. E aí agora ela vai passar, terminou aqui a meiose 1, e agora nós vamos passar para a meiose 2. Então por isso que ela tem, ó, duas células, porque isso vai acontecer aqui e esse aqui vai acontecer aqui. E aí o nome das fases: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então vamos lá, na prófase 2 o que acontece? Os cromossomos, quer dizer, os cromossomos não, né? O que antes ali virou cromatina, ele vira cromossomo de novo, né? Ela condensa, espiraliza e vira cromossomo. Fibras do fuso de divisão, o fuso mitótico, aparecem porque os centríolos se afastam, formando aquela teia ali para capturar os cromossomos. Desintegração do nucleolo, que é o núcleo do núcleo, e desintegração da carioteca. Isso aí caracteriza a prófase 2. Depois, metáfase 2. Está aqui, ó. Então nós temos aqui a metáfase 2. Nessa metáfase 2, o que vai acontecer? Nós temos aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui na metáfase 2? Está acontecendo a formação da placa equatorial. Só que olha só que legal, essa placa equatorial aqui, ela, ó, percebe que não tem mais cromossomos homólogos pareados. Por quê? Porque já foram divididos os cromossomos homólogos. Agora estariam, ó, 23 cromossomos alinhados aqui bonitinho aqui, 23 bonitinhos aqui. Perceba que eles têm diferença genética um do outro, evidenciando que aconteceu o crossing over, e essas células são diferentes, né, geneticamente, sutilmente diferentes umas das outras. Então, na metáfase acontece a placa equatorial e a espiralização ou condensação máxima desses cromossomos, ok? Na anáfase, o que vai acontecer aqui nessa anáfase? A divisão, ó, as fibras do fuso vão encurtar e vai separar, ó, as cromátides irmãs. Então aqui separadinhas as cromátides irmãs. Beleza? Das duas células. E por último, a telófase, o que vai acontecer? Vai desfazer tudo de novo. Ó. O que era cromossomo vai virar cromatina. Deixa eu botar aqui meu laserzinho. O que era cromossomo, então, vai virar cromatina de novo, vai reaparecer o nucleolo, vai reaparecer aqui a nossa carioteca e vai acontecer agora a citocinese, né? Centrípeta ou centrífuga, tanto faz aí, né? Qual que vai acontecer. Estamos falando de célula animal, então ela vai vir de fora para dentro e no final nós teremos então 4 células diferentes uma das outras. Quer ver? Tá aí, ó. Então, ó, começamos lá aqui, ó, com os 2N igual a 4 cromossomos, que fez intérfase, se duplicaram. Meiose 1, uou, 2 para cada lado, ó, 2 duplicados para cada lado. Meiose 2, separa as patinhas de cada um. Resultado final, ó, metade da informação genética que tinha antes. Ok?
Então, isso aí, ó, resultado, e também, né, como resultado, aqui não está, né, mostrando a diferença, mas você vai ter 4 células com uma genética diferente no final, com metade da informação genética ou quantidade de cromossomos da célula original. Ok? Então essa foi a meiose. Viu que não é tão difícil assim não, né, galera? Só mesmo estudar e com calma, dar uma olhadinha de novo aí no nome das fases, o que acontece em cada uma, mas sempre te falei, vá pelos desenhos. Isso aqui, olha, eles amam pedir isso aqui. Te dá um desenho assim, ó, pergunta, o que é isso? Que fase é essa? Nesse caso, se ele desse só esse desenho, não tem como diferenciar se é a metáfase 2 ou se é a prófase, né? Ele deveria falar assim, olha, numa célula original 2n igual a 6, se você tem isso aqui, o que ela fez? Que fase é essa? Opa, se o 2n era igual a 6 e aqui só tem 3, você sabe que ela está em metáfase 2. Prof, como é que ela não está em metáfase 1? Como é que eu sei? Porque não está o emparelhamento dos cromossomos homólogos aqui. Então, gente, você tem que estar assim, ó, muito na ponta da língua, tu olhar para um desenho e saber exatamente dizer em que fase que está da divisão celular de mitose ou meiose. O vestibular, o Enem, amam colocar essas figurinhas e perguntar que fase é essa. Então tem que se ligar. Especialmente para conseguir diferenciar mitose de prófase 2, tu tem que se ligar. Porque o desenho é exatamente igual. O que vai diferenciar é tu ver qual era a célula diploide original, tinha quantos cromossomos, compara com a imagem. Se for igual, é mitose. Se tiver em metade do número, é meiose 2 já. Tá bom? Porque na meiose 1 não tem muito como confundir, né? Porque tem emparelhamento dos homólogos, a anáfase não tem essa quebra das cromátides irmãs, né? É a separação dos homólogos, então é um pouco mais fácil você diferenciar. Mas se liga que o tio Pinto está te avisando. Beleza? Quanto à determinação do sexo biológico em seres humanos, já que na meiose, né, os gametas pegam só um dos homólogos, olha só o que acontece aqui, quer ver? Ó? Deixa eu mudar aqui para a canetinha. Aqui nós temos os cromossomos homólogos sexuais. Então na mulher, vocês já sabem, né, que é XX, o homem é XY. Quando forma um ovócito, ela vai pegar só esse aqui, ó, um dos cromossomos sexuais, fora os outros 22 cromossomos. Aqui também é a mesma coisa, você vai pegar, você vai formar um outro ovócito, mais 22 outros cromossomos. Ou seja, a mulher só forma ovócito X. Ela forma ou X ou X. O homem, quando vai formar um espermatozoide, ó, ele vai ter espermatozoides que vão ter dentro dele, no cromossomo sexual, o X. E vão ter espermatozoides que vai ter dentro dele o Y. Ou seja, se tem uma coisa, uma única coisa que o homem manda nessa vida, nesse planeta, é a determinação do sexo do bebê. O resto é tudo a mulher que manda. Assume que dói menos. Então o homem, olha o que acontece. Se fecundar o espermatozoide X, nasce menininha, XX. Se fecundar o espermatozoide Y, nasce menininho, XY, homem, tá? É assim que se forma, então, os meninos XY e as meninas XX. Fechou? Vamos falar um pouquinho sobre alterações cromossômicas. A gente já estudou lá atrás um pouquinho, quando a gente falou de núcleo, mas a gente não deu muito nome aos bois, a gente não estudou assim os formatos de alterações cromossômicas. Vamos começar falando das alterações estruturais. N fatores pode fazer dar errado, né, essa cópia do DNA. Mas um dos problemas que pode acontecer são alterações cromossômicas estruturais. Olha esse cromossomo original aqui, ó, olha quantos genes ele tem. A, B, C, D, E, F, G, H. Isso é um cromossomo com 8 genes aqui no nosso exemplo. O primeiro problema que aconteceu foi a deleção. Por algum motivo, na hora de ele se multiplicar, ficou faltando um pedaço. Ficou faltando o H. Professor, que problema isso dá? Gente, não se liga o que cada um desses aí dá, porque dá milhões de problemas. Não tem como falar isso aqui causa isso aqui causa aquilo ali, entendeu? Então se liga nos nomes. Faltou um pedacinho? É deleção. Pode acontecer nessa cópia de um pedacinho vir trocado. Em vez de ele estar na sequência A, B, C, D, olha o que aconteceu. A, C, B. Se isso acontecer, é chamado de inversão.
quando ele troca de posição com outro cromossomo, com outro gene. Pode acontecer também a translocação, que é uma das mais perigosas aí. Olha o que aconteceu. Ele encostou num cromossomo não homólogo. Ó, a informação está diferente. Aqui é A, B, C, D, F, G, H. Aqui é L, M, N, O, P, Q, R, S. Ou seja, eles não são homólogos, não estão guardando a mesma informação genética. E aí o que aconteceu? Ó, ele fez crossing over com alguém que não era homólogo a ele. Trocou pedacinho com alguém que não era homólogo. E aí, meu amigo, ferrou. Porque ele não vai funcionar. Isso vai dar um problema gigante. Trocou pedaço com quem não é homólogo, é translocação. Pode acontecer de duplicar um trechinho. Olha só, A, B, C, B, C de novo, D. Duplicou. Então o problema é chamado de duplicação. Pode ter alteração numérica também, ok? E isso geralmente acontece lá na mitose. Essas alterações numéricas, elas se classificam em dois tipos, euploidias e aneuploidias. Qual que é a diferença? A euploidia é quando dá um problema no lote inteiro de cromossomo. Então, o que acontece? Você tem três tipos de euploidias a princípio, né? Monoploidia, quando você perde um lote inteiro. Então, ao invés de você formar de novo uma célula diploide, você na mitose formou uma célula haploide. Ah, não tem problema, fez meiose. Não, é uma mitose errada. Perdeu um lote inteiro. No caso do humano, perdeu 23 cromossomos. Monoploidia, perdeu um lote inteiro. Triploidia, quando ganha um lote inteiro a mais, vira uma célula triploide, 3N. E mais raro ainda, tetraploidia, quando ganha 2 lotes, vira uma célula tetraploide, 4N, há uma triploidia aí. Geralmente, gente, quando tem erro assim genético muito grande, não se forma, tá? Acontece os abortos espontâneos porque é muito fácil de identificar que está errado. Ó, todo mundo com 3, era para ter só 2, né? 3 em todo o lote. E tetraploidia, então, mais raro ainda, ó, 4 em cada uma das casinhas aqui. E as aneuploidias, o que é? São os problemas individuais em cada casinha. Em vez de ser no lote inteiro, é em um ou mais casinhas de cromossomo. Então, a nulissomia é quando você perde um par inteiro. Então, vamos supor, perdi inteiro o par número 2. Ferrou. Em vez de ter 2 lá cromossomos no par 2, não tem nenhum. Monossomia, você perde um cromossomo em um dos 23 pares que você tem. Trissomia, você ganha um cromossomo em um dos 23 pares que você tem. Então, em vez de ser parzinho, ele fica 3, tipo a síndrome de Down, que é uma trissomia do par 21. E uma tetrassomia é quando você ganha um par de cromossomos em um dos parezinhos aí. Tá bom? Então, tá aqui um problema. Ó. Junto um espermatozoide X, um ovócito X com um espermatozoide XY. Ou um ovócito, em vez de só X, XX. E olha aqui o resultado final. Nós temos aqui uma trissomia num par sexual. Ficou X, X, Y. Eu não vou entrar em detalhes que a gente já estudou essas alterações cromossômicas todas. Tá bom? Queridos, um beijo. Essa foi aqui a gente termina esse capítulo então. Sobrando tempo ou não, faz em casa os deveres desse capítulo. Beijos, até mais.